Bom, pessoal, vamos aqui à nossa próxima revisão teórica. Vamos a uma revisão teórica de um assunto que eu considero bem importante para o prosseguimento do nosso curso, um assunto que servirá de base para resolvermos questões do final do nosso módulo 1 e questões do nosso módulo 2. É um assunto bastante relevante, é um assunto que nem sempre é cobrado de forma direta, de forma explícita, mas muitas das vezes ele é um assunto que devemos dominar. Esse conhecimento deverá ficar bastante sedimentado para que não tenhamos dificuldades no prosseguimento do nosso curso, que é o assunto pilha e heap. Bom, pilha e heap são locais da memória. Em alguns casos, declararemos variáveis que poderão ficar na heap ou na pilha. É uma diferença bem sutil, mas é um assunto que eu acho de grande importância, pois o aluno dominando, tendo esse conhecimento, ele terá muito mais facilidade para resolver questões de assuntos que veremos no módulo 2. Assuntos tais como polimorfismo, threads, garbage collector, principalmente, que são assuntos que serão abordados no nosso módulo 2. Bom, a memória heap ela é criada na inicialização da JVM, e a memória heap é o local onde ficarão as nossas variáveis de instância e nossos objetos. Ela será usada para armazenar objetos, como já disse, e é reivindicada pelo Garbage Collector. Guardem essa informação para o nosso módulo 2. Em Java, há uma particularidade que difere de algumas outras linguagens de programação, que é o fato de, em Java, não termos a necessidade de controlarmos explicitamente a alocação e desalocação de objetos em memória. Isso é papel do Garbage Collector. Então, uma preocupação a menos para os implementadores, para os desenvolvedores, que o controle de objetos em memória é um controle extremamente complexo e Java já nos fornece uma forma bem tranquila de gerenciar isso. O aluno deve estar se perguntando: esses conceitos são realmente importantes? Esses conceitos caem em prova? Caem em questões da SesGranRio falando sobre pilha e heap, diferença de variáveis, diferença de uma variável estar na pilha ou estar na heap? Eu digo que sim. Digo que o aluno dominando esses conceitos, eu garanto que ele terá muito mais facilidade para resolver as questões da banca SesGranRio de vários assuntos que serão abordados. Vamos fazer um exemplo prático e depois resolveremos duas questões que envolverão diretamente e indiretamente esses assuntos, e o aluno tirará todas as suas dúvidas se esse assunto é relevante ou não. Vamos a um exemplo. Nesse exemplo, temos duas classes. Uma classe colar, que não tem código, esse código não é relevante para o entendimento do assunto, e temos uma classe dog. Na classe dog, temos duas variáveis de instância. Uma variável de instância do tipo colar, da classe que foi declarada acima, e uma variável name, que é do tipo string. Temos o nosso método main, aí começa a ficar interessante. O método main, a execução desse método é colocada na pilha. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Vamos lá. Variáveis locais e métodos locais residirão na pilha, e variáveis de instância e objetos residirão na heap. Então, o método main é colocado na pilha. Sua execução ficará no local de memória, que é a pilha. D, a variável D, ela também será criada na pilha, mas na execução desta linha ainda não existirá um objeto do tipo dog. O que será feito aqui? Será apenas alocado o espaço de memória para depois instanciarmos um objeto nesse espaço de memória. Então, na linha D, na linha em que declaramos dog,
ela é apenas criada, o objeto D é apenas criado na pilha, mas ainda não existe um objeto dog. O objeto dog só existirá na linha abaixo. Podemos ver aqui, o novo objeto dog será criado e aí sim, atribuído à variável de referência D. Será chamado o método go, passando uma cópia da variável de referência D para o método go. Já vimos passagem de parâmetros, mais um assunto que já abordamos no nosso curso, então podemos ver que ele será utilizado aqui nesse exemplo. Uma cópia da variável D é passada para o método go. O método go, assim como o método main, também é colocado na pilha. E a variável dog, a variável que é utilizada internamente pelo método dog, é uma variável local. Agora, um objeto colar será criado na heap. Ora, por que antes as variáveis eram criadas na pilha e C foi criado na heap? Por que isso? Porque no início da classe dog é alocado um espaço de memória, é declarada uma variável C do tipo colar. Então, C é uma variável de instância, não é uma variável local. Como C é uma variável de instância, o objeto colar criado e atribuído ao objeto C será colocado na heap. A diferença entre, por exemplo, a variável D do método main e a variável C do método go. Isso é importante que fique bem fixado. O método setName, ele também declara uma variável local dogname que é utilizada dentro do método setName. E o método setName também é adicionado à pilha, assim como os métodos main e os métodos go. Name recebe dogname, name, que é uma variável de instância, recebe a variável local dogname. Ou seja, a variável de instância name agora também se refere ao objeto dogname. Agora, no exemplo, eu destacaria dois detalhes bastante interessantes. O primeiro é o seguinte: duas variáveis locais diferentes referem-se ao mesmo objeto dog. Reparem isso. O segundo detalhe interessante é que, após a execução dessa linha, dessa última linha que vimos, name recebe dogname, o método setName ele termina e ele é removido da pilha. Nesse ponto, a variável local dogname também desaparece, embora o objeto string ao qual ela se referia ainda esteja na heap. Se o aluno não entendeu, o aluno pode voltar o vídeo, pois considera um assunto de grande relevância. É importante que esse assunto fique bem sedimentado para que possamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos ver agora uma questão que cobra diretamente esse assunto e a próxima questão, a questão 25, é uma questão que tratará indiretamente do assunto. Vamos à próxima questão. Questão 24, prova da CAPES de 2008, cargo Análise de Sistemas, analista em Ciência e Tecnologia Júnior. Em que porção da JVM, Java Virtual Machine, são armazenados objetos instanciados em um programa Java? Bom, vimos na nossa explicação teórica, objetos eles são instanciados. Bom, se tivesse aqui pilha e heap, o aluno poderia ficar com uma certa dúvida, mas as outras opções não nos deixam dúvida. JUnit, Stack Pool, Dump Buffer, Test Segment, também não. A única alternativa que poderíamos pensar em marcar é a alternativa A, heap. Próxima questão. Questão número 25, questão da Petrobras, ano de 2008, cargo Analista de Sistemas Júnior, Engenharia de Software, questão número 64. Considere o trecho de código a seguir. Podemos ver aqui que parece uma questão bem tranquila, né? Tem uma condição, ele compara x com x mais 0 e imprime ou não uma mensagem condição satisfeita. E o que o examinador gostaria de saber? Se x for da classe string e tiver sido inicializado, esse trecho de código Java
Imprimirá a mensagem apenas se x não for zero. Imprimirá a mensagem apenas se x não tiver sido inicializado com null. Imprimirá a mensagem independente do valor de x. Gerará um erro de compilação ou compilará, mas nunca imprimirá a mensagem. Bom, aconselho os alunos a pausarem o vídeo, tentarem resolver a questão. Parece uma questão bem boba, uma questão óbvia, mas não é. É uma questão que cobra um assunto de uma forma bem inteligente. É uma questão que o aluno poderá até criar uma certa confusão. Então eu aconselho o aluno a pausar o vídeo nesse momento, tentar resolver e só aí voltar para a explicação da questão. Bom, essa questão ela testa dois conceitos que já vimos anteriormente. Um é a comparação de strings sem utilizar equals, a comparação de strings utilizando igual, igual, sinal de diferente. E outro assunto são as características da classe string, um assunto que acabamos de passar pela nossa teoria. Bom, só voltando e relembrando, strings elas são imutáveis e elas residem em um lugar especial da memória que chamamos de pool de strings. Agora, nessa questão, faça uma observação. As referências dos objetos é que serão comparadas e não os seus conteúdos. Bom, outra questão também, outra observação relevante é que o valor de x não será concatenado com zero. Podemos ver ali que tem x mais zero. O valor de x, o conteúdo de x, não será concatenado com zero. Não será isso que acontecerá na prática. O que acontecerá na prática é o seguinte. Ao concatenarmos x, que é do tipo string, com zero, o valor de x não será alterado. E sim, será criado um novo objeto no pool de strings e os objetos nunca serão iguais. Ora, se x é um objeto e x mais zero é um objeto diferente e o que será comparado nesse exemplo são as referências de memória, logo x nunca será igual a x mais zero. Logo, x sempre será diferente de x mais zero, ele sempre imprimirá a mensagem com adição satisfeita. A alternativa que deveríamos marcar nessa questão, a alternativa C, imprimirá a mensagem independente do valor de x. Agora, se o aluno não acertou essa questão, se o aluno errou a questão, aconselharia os alunos a reverem o material, voltarem alguns slides, tentarem sedimentar esses conhecimentos, porque isso é bastante interessante para o andamento do curso, para que continuemos a resolver as próximas questões que exigirão esses conhecimentos acumulados. Se o aluno também acertou a questão, mas ficou com alguma dúvida, também aconselharia os alunos a voltarem os slides, voltarem o conteúdo, o material, darem uma olhada, darem uma estudada e prosseguirem no curso. Nossa próxima revisão teórica será sobre o assunto complexidade ciclomática. Complexidade ciclomática ela é uma das formas de medirmos a complexidade, seja de um programa inteiro, seja de um método apenas, ou de um trecho de programa. Ela também é chamada de complexidade condicional. O que nós medimos na complexidade ciclomática? Nós medimos o número de caminhos que são linearmente independentes. É uma das formas, é uma das estimativas para examinarmos um código e dizermos se esse código é ou não complexo. Qual é a complexidade desse trecho? Qual é a complexidade desse programa? É isso que conseguimos obter a partir da medição da complexidade ciclomática. Essa medição ela poderá ser feita de duas formas. Uma das formas é o grafo de fluxo. Esse é um assunto que não veremos nesse curso, por ser um curso de exercícios. E a outra forma de medição será a contagem do número de estruturas de repetição e seleção existentes naquele programa, naquele método ou naquele trecho de programa. Esse assunto, sim, nós veremos na teoria, na nossa revisão teórica, pois é um assunto
de questão que já caiu na banca 6 Gran Rio. Bom, a complexidade ciclomática em um método, ela será calculada da forma que veremos aqui. Para n igual ao número de estruturas de seleção e repetição do programa, a complexidade ciclomática do programa é n, o número de estruturas de seleção e repetição, e só acrescido de 1. Resolvi colocar aqui uma tabela com as operações e com as quantidades de pontos que deveremos somar a cada operação, pois nem todas as operações são contempladas no exemplo que veremos a seguir e na questão que veremos a seguir. Então, se futuramente, na 6 Gran Rio ou em outra banca, for cobrado o assunto complexidade ciclomática com uma operação diferente das que vimos no exemplo e da que vimos na questão, conseguiremos resolver a questão. Então vamos lá. A operação if then deverá ser somado 1 ponto. Para a operação if then else, 1 ponto. Reparem aqui que o else, ele sozinho não será somado. Ele será somado junto com o if then. A operação case deverá ser somado 1 ponto para cada opção dentro do case, exceto o otherwise. A operação for somará 1 ponto, nos valerá 1 ponto. A operação repeat nos valerá 1 ponto. Quando tivermos uma condição com um ou um AND, nós somaremos 1 ponto para cada. E, se tivermos os dois, dentro da mesma estrutura de seleção, deveremos somar os dois. A operação NOT não será contada e a chamada recursiva também não deverá ser contada. Agora, vamos ver um exemplo para ilustrarmos o que acabamos de explicar. Mais uma vez, aconselho o aluno a pausar o vídeo, tentar resolver esse trecho de código, tentar calcular a complexidade ciclomática desse trecho de código a partir da explicação que acabamos de ver, e o aluno verá que é bem tranquilo a resolução de uma questão que cobre complexidade ciclomática. Vamos começar a nossa análise. O primeiro if num igual a 0, ele deverá ser contado. Agora, como se trata de uma estrutura if-else, o else referente àquele if não deverá ser contado. O próximo if num igual a 1, deverá ser contado e, novamente, o else referente àquele if não deverá ser contado. Temos abaixo uma estrutura de repetição do while, como vimos na nossa tabela anterior. Uma estrutura de repetição deverá ser contada uma vez, deverá ser contado 1 ponto. Então temos 1 ponto para o primeiro if, 1 ponto para o segundo if e 1 ponto para a estrutura de repetição do while. Temos 3 pontos. Como deveremos sempre somar mais 1, a complexidade ciclomática do trecho de código será 4. Próxima questão. Questão número 26, questão da prova da Petrobras, do ano de 2008, cargo Análise de Sistemas Júnior, Processos de Negócios. Considere o seguinte código de um método de uma classe Java. Bom, agora ficou fácil, né, pessoal? Depois dessa explicação e desse exemplo, o aluno acertará essa questão de forma bem tranquila, assim como qualquer outra questão de uma prova, seja da 6 Gran Rio, seja de outra banca, que cobre o assunto complexidade ciclomática. Temos um if, com uma situação um pouco diferente, um if com 2 comparações. Esse if deverá ser contado 2 vezes, uma situação um pouco diferente do exemplo que vimos. Por isso que é bastante importante o aluno estar resolvendo questões. Esse if será contado 2 vezes. Temos uma estrutura de repetição que será contada uma vez, e dentro da estrutura de repetição temos mais uma estrutura condicional, mais um if, que deverá ser contado uma vez, que valerá 1 ponto. Então, como temos 4 pontos e sempre devemos somar mais 1, logo, o resultado da complexidade ciclomática do método será 5, alternativa D. A alternativa é aquela que deveríamos marcar. Vimos aqui, nessa aula, só recapitulando, o assunto
um assunto que eu considero bem relevante, o assunto que é um entendimento que nem todos os alunos, nem todos os candidatos a provas de concurso têm esse conhecimento, que é a diferença entre pilha e heap, a diferença entre em qual local da memória ficará um método, ficará uma variável de distância, ficará uma variável local. Os alunos que conseguirem ter esse entendimento, eles poderão desenvolver um raciocínio muito interessante na resolução de vários tipos de questões. Questões de garbage collector, questões de threads, questões do assunto polimorfismo. É realmente um entendimento que eu acho bacana o aluno dominar para ficar tranquilo nas questões, para mesmo que acerte aquelas questões, acertar de uma forma mais rápida, mais tranquila e com mais segurança, com mais certeza. Então, aconselharia os alunos a prestarem bastante atenção nessa aula, assim como todas as outras, é claro, mas esse é um assunto que será pré-requisito para o final do nosso módulo 1 e para o nosso módulo 2 quase que completo.